E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos mais uma vez falar de Escândalo Íntimo. Na verdade, a gente vai entender o porquê desse álbum já ser considerado uma virada cultural na indústria pop brasileira. O lançamento do álbum da Luísa fez um rombo no Spotify. Simplesmente todo mundo ficou impressionado com o projeto e ouviu na íntegra todas as faixas. Isso fez com que o disco tivesse uma das melhores estreias de todos os tempos que um artista já teve na plataforma. Porém, ao lado disso, outros fatores colaboraram para deixar o disco mais especial ainda. E nesse vídeo a gente vai dissecar todos esses detalhes que precisam ser vistos. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas também aí do canal, com várias estampas da Luísa lá para você adquirir uma para você. Mas tem de outros artistas também, se por acaso você não quiser da Luísa. O link fica fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Com um clique você vai chegar lá e vai conferir tudo. É uma mais linda que a outra. Bom, para a gente poder entender toda essa situação da Luísa, primeiro a gente tem que entender a posição da música nacional pop hoje. Infelizmente, não é o gênero mais ouvido ainda no Brasil. A gente tem que lutar demais para conseguir com que certos artistas cheguem em certos lugares, porque infelizmente existem alguns fatores que ainda colaboram para essas pessoas serem impedidas de ganhar mais espaço, não somente midiático, mas também de rádio principalmente, né? Mesmo o Brasil sendo um lugar que possui uma herança musical rica e também muito vibrante e diversa, tudo ainda enfrenta uma dificuldade enorme para se tornar mainstream. Eu separei alguns tópicos para a gente poder debater aqui sobre o porquê a música pop tem tanta dificuldade de se tornar algo grande dentro do Brasil como outros gêneros musicais. A primeira coisa que a gente tem que colocar aí é a paisagem musical diversificada que nós temos dentro do Brasil. O Brasil é conhecido por sua cultura musical diversificada, abrangendo gêneros musicais como samba, bossa nova, o forró, o funk, axé e muito mais. Com uma gama tão ampla de estilos tradicionais e regionais, a música pop de fontes nacionais, assim como também a própria internacional, muitas vezes tem dificuldade para ganhar domínio, porque as outras, infelizmente, engolem tudo. Outro ponto também é a identidade cultural. O público brasileiro muitas vezes tem um forte apego com as suas raízes culturais e tradições musicais. Isso pode levar a uma preferência por gêneros que refletem identidades locais e regionais. Um exemplo é o próprio sertanejo, tornando muito difícil para a música pop de acontecer por conta disso, que pode ser vista como globalizada ou comercial. Capturar totalmente o mercado mainstream será muito difícil para esse tipo de movimento. E por mais que as pessoas cantem em português, ainda assim as pessoas correlacionam a música pop a uma cultura de que música pop não é música de verdade também. Algo que a gente vê sendo reproduzido basicamente a rodo aí para todos os cantos, né? A barreira do idioma também é um outro ponto. Por quê? A música pop de países de língua inglesa muitas vezes domina as paradas globais devido ao uso generalizado da língua inglesa. Isso pode criar uma barreira para artistas pop brasileiros que cantam predominantemente em português, pois podem enfrentar desafios para conseguir um público que somente ouve internacional, mesmo sendo dentro do Brasil. Aqui fica muito pior quando a gente coloca em comparação as competitividades também dos gêneros musicais dentro do airplay, ou seja, da rádio, né, o que as pessoas mais tendem a consumir. Quantas entrevistas nós já não testemunhamos aí de empresários de música pop que afirmam por A mais B que sempre que eles tentam colocar, mesmo com jabá, uma música pop numa programação que é inteiramente sertaneja, muitas vezes pessoas pagam para tirar essas músicas que foram colocadas ali. Às vezes pagam o dobro do que as músicas que foram
colocadas receberam de incentivo. O sertanejo, o funk, o pagode, muitos têm seguidores fortes e isso gerou um significado cultural. Esses gêneros dominam frequentemente a cena musical nacional como nunca, deixando cada vez mais menos espaço para o pop se estabelecer, mesmo que o funk seja um estilo musical perto do que o pop hoje em dia tem de muita influência no nosso país. Os fatores econômicos também ajudam muito a música pop não conseguir chegar em determinados lugares, exatamente porque o incentivo dentro desse tipo de gênero, vamos colocar assim, o incentivo, muitas vezes não é satisfatório como outros gêneros recebem por aí. A indústria musical do Brasil continua muito complexa e desafiadora, por mais que a era digital tenha facilitado muito a navegação. O financiamento limitado, a falta de recursos para promoção e marketing, problemas com pirataria e aplicação de direitos do autor ajudam muito a impedir o crescimento da música pop no nosso país. Isso piora ainda mais com a falta de apoio da indústria. Em alguns casos, os meios de comunicação social podem dar prioridades a artistas e gêneros já estabelecidos, deixando os artistas pop emergentes com oportunidades limitadas ou de exposição limitada ou até mesmo crescimento limitado. O viés cultural também bate nessa porta aí, viu, gente? Como eu disse ali em cima, as pessoas tendem a achar que a música pop não é uma música que pertence a nós. Muita gente acredita que ela é menos autêntica ou carece de profundidade cultural em comparação com outros gêneros brasileiros. Esse preconceito afeta diretamente a forma como a música pop é recebida e apreciada. Mas a pergunta que fica é a seguinte: como que a Luísa Sonza conseguiu fazer com que o álbum dela desse tão certo, mesmo com todos esses fatores, sendo basicamente o que mais derruba artistas na indústria hoje em dia? É aí que entra não somente uma questão da era digital ter sido muito eficaz, mas principalmente da artista saber muito bem o que ela quer fazer, ela saber muito bem o que a sua audiência espera e principalmente entender o que a sua audiência consegue captar. O público da música pop às vezes pode ser considerado exigente por motivos que vão desde a alta expectativa que criam com artistas, até mesmo outros pontos como o envolvimento constante na relação fã versus artista, a competição acirrada que acontece dentro da indústria e que é o tempo todo impulsionada pelas gravadoras, colocando artistas em competição, principalmente se forem mulheres, a evolução das tendências com o sucesso do TikTok, que deixa muito mais difícil conseguir ser apenas uma coisa, a gratificação instantânea também que todos esperam, porque o público se acostumou com o acesso instantâneo ao conteúdo, né? As apresentações envolventes, influência social, cobertura da mídia e até mesmo fenômenos culturais, como por exemplo, a música pop ser associada a movimentos culturais e o público acabar exigindo dos artistas certas abordagens em questões sociais importantes que reflitam as tendências daquele determinado momento. Isso, por exemplo, pode ser uma coisa importante que a Luísa fez no Escândalo Íntimo, levando em consideração que o disco é muito, vamos dizer assim, pessoal e fala das suas vivências dos últimos anos. Só que o grande ponto de Escândalo Íntimo é que ele também, obviamente, além dessas todas outras coisas que acabamos de citar, que a Luísa conseguiu preencher muito bem, também o álbum faz uma homenagem direta a todos os outros pontos que conectam audiências ao trabalho da Luísa. Ou seja, pelo fato do disco dela ter muitas referências líricas, assim como também referências musicais a artistas que vieram de vários gêneros diferentes, automaticamente essas pessoas dão um pouco de atenção para o trabalho da Luísa para ver como ela homenageou essas pessoas aí também. Nesse álbum, há citações de Chico Buarque, Cazuza, Vanessa Rangel, ela também fala muito de Rita Lee, do Abílio Manuel e principalmente Vanessa da Mata. Porém, ela também faz uma conexão direta com um público mais jovem que ouve, por exemplo, Demi Lovato, trazendo essa artista para o disco dela numa das músicas mais importantes que ela já fez na carreira dela,
que foi Penhasco, agora na continuação da música que é Penhasco 2, mas principalmente ela faz com que a Demi cante em português, que cria, pra vocês terem uma ideia, uma dimensão muito maior, não somente pra Demi como artista, porque mostra que ela tem a possibilidade de gravar em outros idiomas, mas também ela consegue fascinar todo mundo que já acompanha o trabalho da Demi por exatamente ser um feat de duas artistas muito poderosas. O feat com a Demi acabou abrindo uma discussão pelo fato da música ser muito perfeita e muitos acharem que ela fez a canção com inteligência artificial. Porém, Demi gravou essa música e a compositora Bibi revelou que ajudou a Demi nesse processo numa postagem do Instagram. Ela afirmou que passou o dia com a Demi ajudando ela na fonética das palavras para ela conseguir gravar a canção da melhor forma possível e por isso o sotaque dela parece tão orgânico. Todo esse efeito que esse álbum gerou, colocando todos esses pontos nos lugares certos, dentro da indústria no lugar certo e principalmente lançando esse álbum numa terça-feira, que é um dia onde basicamente não existe competição de mercado, fez com que ele tivesse um impacto imenso na indústria e com que basicamente todo mundo virasse os seus olhos para o trabalho da Luísa. Mas é óbvio que alguns outros fatores que nós já vamos citar também colaboraram para isso daí poder acontecer. O efeito disso foi o álbum recebendo 17 milhões e 162 mil streams em 24 horas sem descontos e 15 milhões e 600 mil com descontos. Luísa quadruplicou o sucesso do seu segundo álbum Doce 22, que fez apenas 4 milhões e 100 mil nas suas primeiras 24 horas. Com esses números, ela acabou se tornando o 7º maior debut de um álbum feminino no Spotify em 2023. Mas não para somente por aí. O sucesso desse álbum também fez com que ela conquistasse outros feitos únicos, não só na carreira dela, mas também nas plataformas de áudio num geral. Ela conseguiu bater o recorde de 6 canções no top 10 do Spotify Brasil, estabelecendo um novo marco para o gênero pop, como eu disse aí, não sendo um gênero muito ouvido. Ela também conseguiu o notável feito de colocar 17 faixas no top 50, incluindo 6 no top 10, uma façanha inédita no Spotify do Brasil. Essa também se tornou a estreia mais bem sucedida de um álbum no Spotify Brasil, com destaque neste recorde para o primeiro dia de 15 milhões e 600 mil. O impacto também foi grande no Spotify de Portugal, onde ela teve um debut de 264 mil reproduções em 24 horas. Esse também se tornou o primeiro trabalho brasileiro a se posicionar simultaneamente com 3 músicas no top 200 do Spotify global. A Luísa também se tornou a primeira artista a colocar a maior quantidade de músicas dentro ali do Spotify Brasil no top 50, tá? Outras pessoas que conseguiram também isso foram a Anitta com Versions of Me Deluxe, que tiveram 15 músicas, o Super do João, que teve 13 músicas, e novamente a Luísa Sonza com o Doce 22, que teve 11 músicas. A Luísa também foi a segunda artista mais reproduzida no Spotify de Portugal ontem, ficando somente atrás da Taylor Swift. A Luísa, com isso, fica em número 18 e ultrapassa a Anitta, que está em número 21, e agora detém o maior pique de uma artista pop nacional no Daily Top Artists Global do Spotify. Ontem uma façanha inédita já tinha acontecido também aqui no Spotify do Brasil, quando a Juliette conseguiu colocar a música Tango dela em primeiro lugar. Essa música faz parte do disco Ciclone e ela foi a primeira artista pop a conseguir este feito. Porém, a Juliette deu essa coroa para a nossa querida Luísa Sonza com a música Penhasco 2 e a Juliette fica em segundo lugar. Sendo assim, as artistas pop com mais entradas no Spotify Brasil ficaram a Anitta em primeiro lugar, com 137 entradas, a Luísa Sonza com 90 entradas, a Ludmilla com 86 entradas e a Pabllo Vittar com 74 entradas. A música Dona Aranha, que é um dos destaques do álbum, se tornou a música bilíngue mais bem posicionada no Spotify Brasil atualmente, que está em top 5. Porém, a Luísa conseguiu um outro recorde histórico, que foi se tornar a terceira maior artista latina
platina no número de streams no mesmo dia de um álbum. Ela ficou apenas atrás aí da Karol G, que teve os 2 maiores álbuns latinos de todos os tempos. Na verdade, um é uma versão de outro, que foi o Mañana Será Bonito, que ela conseguiu com o primeiro álbum 35.700.000, e o segundo, né, que é a Bichota Season, ela conseguiu 18.700.000. E o Escândalo Íntimo fica com o valor sem descontos de 17 milhões. O grande ponto, gente, é que a Luísa conseguiu uma façanha incrível com esse disco, que foi fazer com que as pessoas ouvissem o projeto como um todo. Simplesmente, esse álbum não é um projeto, vamos dizer assim, que as pessoas só ouviram os singles. De fato, o disco foi lançado com 18 faixas, e para basicamente ele fazer 17 milhões sem descontos, é porque as pessoas ouviram todas as músicas do disco. Isso é um reflexo de uma ótima campanha pré-era que inseriu o mistério no público e criou uma incerteza absurda. Falamos recentemente disso. Vale lembrar que o elemento do mistério na música pop desempenha um papel significativo em cativar o público e melhorar a experiência geral. Isso acrescenta intriga, antecipação e um sentimento de admiração à personalidade do artista, à música e à própria narrativa geral que envolve o trabalho. Sendo assim, não tinha como esse álbum não dar certo e se tornar um ponto de virada na indústria pop brasileira. É importante a gente lembrar que nesse ano nós tivemos álbuns pop brasileiros sendo lançados com linguagens muito diferentes, e a gente pode citar o Vício Inerente, por exemplo, da Marina Sena, a gente pode citar o Afrodite da Isa, a gente pode citar o Super do João e agora o Escândalo Íntimo. Nesse pequeno tempo que nós tivemos aí, tivemos tantos discos diferentes, né? O próprio Ciclone da nossa querida Juliette também pode ser colocado nessa conta, porque também vai para um caminho diferente desses outros álbuns, mas no geral a percepção é óbvia. A música pop brasileira percebeu que temos que parar de ficar lançando produtos medíocres e começarmos a fazer discos mais inteligentes. E esses artistas mostraram pra gente que sim, o caminho dá certo e que as pessoas estão afim de testemunhar esse tipo de conteúdo, ok? Comenta aqui a sua opinião, que eu quero saber o que você tem pra me dizer sobre isso tudo. Fechado? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!